Olá, eu sou Carolina Rosadas e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a transmissão do vírus HTLV. Assim como o HIV, o HTLV ele apresenta diferentes formas de transmissão e hoje a gente vai então conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar então pela transmissão sexual. A transmissão sexual do HTLV é extremamente importante no Brasil, e isso fica claro quando a gente observa um aumento acentuado no número de indivíduos infectados por HTLV quando estes atingem a faixa etária condizente com o início da atividade sexual. Além disso, o elevado número de indivíduos co-infectados com HTLV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, também é um indicativo de que a transmissão sexual desempenha um papel importante no país, como apresentado neste trabalho pelo Nunes e colaboradores. Tanto o sexo heterossexual como o sexo homossexual podem ser responsáveis pela transmissão do HTLV. É importante destacar que, em relação ao sexo heterossexual, é mais frequente a transmissão do homem para a mulher do que da mulher para o homem. Então, o risco de infecção na mulher é maior, e isso resulta no aumento no número de casos em mulheres de acordo com a idade. Assim como ocorre com outras infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção da transmissão do HTLV vai se dar com o uso de preservativo. Assim, o uso de preservativo vai prevenir não só a transmissão de infecções já conhecidas, como o HIV, a sífilis e o HPV, mas também vai prevenir, vai impedir a transmissão do HTLV. Outra forma de transmissão do HTLV é através do contato com sangue e tecidos contaminados pelo vírus. No Brasil, existem políticas de saúde pública que visam diminuir ou evitar essa forma de transmissão. Então, todo doador de sangue ele será testado para HTLV. Caso ele seja infectado, essa pessoa será notificada e a bolsa de sangue será descartada. O mesmo ocorre na triagem de doadores de órgãos e de células germinativas, como, por exemplo, doadores de sêmen e óvulos. Quando pensamos na transmissão do HTLV através do contato com sangue, é importante lembrar dos usuários de drogas, que podem se infectar através do compartilhamento de seringas. Isso justifica um aumento do número de casos observado entre usuários de drogas injetáveis. Outra importante forma de transmissão do HTLV é a de mãe para filho. Essa forma de transmissão ela é importante porque ela é responsável por manter o vírus em diferentes gerações da mesma família. E além disso, nós já sabemos que a infecção pelo HTLV na infância está associada a um risco aumentado ao desenvolvimento de doenças, principalmente a leucemia associada ao HTLV. No Brasil, estimamos que tenham cerca de 16 mil gestantes infectadas por HTLV todo ano. Só para a gente poder ter uma comparação, 4.482 gestantes foram diagnosticadas com vírus HIV em 2019. Então, em alguns estados, como por exemplo a Bahia, cerca de 1% das gestantes podem estar infectadas por HTLV. A transmissão do HTLV de mãe para filho vai ocorrer principalmente pelo aleitamento materno. Caso não ocorra o aleitamento materno, o risco de transmissão é cerca de 2,5%. Diferentes fatores podem contribuir para aumentar o risco de transmissão do HTLV de mãe para filho.
A duração do aleitamento materno é o principal fator envolvido. Então, quanto mais longo o período de aleitamento, maior o risco de transmissão do HTLV. Além disso, outros fatores, como carga proviral do HTLV no leite e no sangue, a quantidade de anticorpo materno para HTLV, além de fatores genéticos, o estar associado ao HTLV e até com infecções com parasitas como os estrongiloides. Tudo isso aumenta o risco de transmissão do HTLV de mãe para filho. São estimados cerca de 3.000 casos por ano de HTLV por transmissão de mãe para filho no país. Desses, 2.600 casos poderiam ser evitados com a implementação de políticas públicas adequadas. O Ministério da Saúde do Brasil contraindica a amamentação no caso de mães que estão infectadas com HTLV1 e 2. Para essas mulheres é indicado o uso de inibidores da lactação e também o uso de fórmulas lácteas infantis como substituto ao leite materno para a alimentação infantil. Apesar disso, não é estabelecida no país a testagem universal de gestantes para HTLV no pré-natal. Ainda não existe tratamento curativo e nem vacina para o HTLV, então a prevenção ela é muito importante. Lembrando que quando a gente previne um único caso, a gente vai bloquear uma cadeia de transmissão do vírus. Então, na verdade, a gente vai prevenir um número muito maior de casos.